que a gente não consegue convencer um bolsoloide? Chegou em minhas mãos hoje um material muito interessante de um psiquiatra estadunidense que, em 1961, escreveu um livro sobre reforma do pensamento e psicologia do totalismo, Thought Reform Psychology of Totalism. Essa teoria pretendia dar conta da psicologia de seitas, de regimes totalitários e ou autoritários, de movimentos religiosos ou políticos de feição fundamentalista, basicamente disso. Antes da gente passar pelos 8 pontos, as 8 etapas de controle de pensamento, vamos começar por uma característica geral. Quando você está dentro dessas estruturas de seitas, o controle não é só sobre o que você pensa, mas se você pensa. É o que Robert J. Lifton chama de thought stopping, parada de pensamento. O primeiro mecanismo ele chama de milieu control, o controle do meio e do ambiente. É basicamente a limitação das fontes de informação e o controle simbólico de que você só vai receber informação dentro da bolha. O segundo mecanismo ele chama de manipulação mística, ou seja, nesse mecanismo as coincidências são vistas como provas, como evidências, e as lideranças são vistas como pessoas de destinação especial, pessoas incumbidas de uma missão. A terceira característica ele chama a exigência de pureza, ou seja, o mundo é dividido entre puros e impuros, amigos e inimigos, bons e maus, correto e corruptos. Então aí ele diz que entra em cena um mecanismo de hipervigilância e sentimento de culpa constantes. O quarto mecanismo tem a ver com o desejo do seguidor, do fiel, de submissão a um líder, a lideranças autoritárias. A quinta característica ele chama de ciência sagrada, ou seja, a doutrina vira um credo religioso absoluto e indiscutível. A ciência sagrada é uma espécie de mistura entre autoridade e moralidade. Entra nessa situação também a hipervigilância e sentimento de culpa. Qualquer questionamento ou crítica ativa sentimento de culpa. O sexto mecanismo, ou a sexta característica, ele chama de loaded language, ou seja, a linguagem carregada, ou seja, os slogans substituem a reflexão. E você tem uma linguagem super simplificada e com termos muito rígidos. Por exemplo, comunista, petista, Foro de São Paulo, esquerdista. E os significados que foram depositados aí, você não consegue quebrar. Porque o papel desses slogans é exatamente impedir, interditar a reflexão. A sétima característica, ou sétimo mecanismo, é a doutrina acima da pessoa. Ou seja, é a perda da autonomia de pensamento. Se você discorda da doutrina, o problema é seu. E a última característica, que ele chama de dispensa de existência, diz respeito ao fato de que, nesse sistema, só os membros da seita são salvos. E os outros são vistos como obstáculos e têm dispensa de existência. Ou seja, eles não serão salvos e eles nem deveriam existir. Eles são inimigos e irrelevantes. Então, esses são os 8 mecanismos que, segundo Robert J. Lifton, impedem que você, que nós consigamos convencer um bolsoloide do que quer que seja.